Então, boa noite para todos. Muito bom estarmos aqui mais uma semana, unidos. Na semana passada, infelizmente, eu não pude estar presente, mas fiquei sabendo que correu tudo bem. E a gente está na última comunicação dos espíritos sofredores. Deixa eu compartilhar a tela. E... Ô, Vitor, te interrompendo um pouco, nós estamos com uma companheira nova também, a Flávia. A Flávia, né? É verdade, eu olhei o rostinho dela e falei, olha, eu acho que a Flávia nunca participou conosco. Seja bem-vinda, viu, Flávia? Não sei se é a primeira vez que você estava presente na semana passada, que eu não pude estar presente, mas de qualquer maneira... Não, a primeira vez hoje, Primeira né, vez? Flávia? Uhum. Não, tá ótimo. Então, seja muito bem-vindo. Tá? Você fica à vontade quando você quiser comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida, que aqui a gente está todo mundo aprendendo. Enfim, na semana passada vocês caminharam, né, bastante nessa comunicação, gente, que comunicação bonita, que comunicação bela. E aqui para frente ela vai ficar cada vez mais bonita e mais profunda em questões filosóficas. E, assim, muito interessante, porque é aquilo que a gente vem frequentemente dizendo, né? Não são só as comunicações dos espíritos superiores que contêm ensinamentos filosóficos ou técnicos, assim, profundos, mas de todo e qualquer tipo de espírito que esteja lúcido o suficiente para se comunicar. Então, conseguir transmitir com um mínimo de clareza, a gente já consegue tirar vários aprendizados. E essa comunicação é um grande exemplo disso, de uma pessoa que teve uma vida extremamente sensual, presa de fato nas questões materiais, em nenhum momento de sua vida se elevou acima disso, então viveu de fato no egoísmo, na vaidade, na riqueza que possuía, então de fato nas coisas mais pueris, mais passageiras que nós temos no mundo. E nunca se preocupou com nada além disso, com os sentimentos verdadeiros daqueles que enriquecem a alma, como a caridade. E isso é a causa de todo o sofrimento que ela vem relatando. Isso é interessante porque depois o Kardec ainda vai dizer, né, num comentário que ele vai fazer a seguir, porque a série de comunicações que temos aqui, e até é interessante a gente ver isso, né, porque aos poucos ela vai se acalmando, aos poucos ela vai se modificando, e a gente já percebe a mudança na última comunicação que ela dá. Então, assim, ela chega ainda muito endurecida, muito perdida, perturbada, e aos poucos ela vai se aliviando de fato, as comunicações já começam a ficar mais claras e ela própria já demonstra essa tranquilidade que lhe foi dada só de estar ali presente. E, enfim, com os aprendizados que ela podia ter. E aí, isso tem vários aspectos que são destacados, o egoísmo dela é muito destacado, né? O cara pontua isso, é muito claro, e tem até uma comunicação que ela diz, né? Para que eles parassem de se preocupar com questões filosóficas na reunião e se preocupassem somente com ela, porque ela sofria muito. Né? Então, queriam com que ela não se preocupasse com mais nada além dela. Então, de fato, alguns pontos que destacavam, né? Que mostravam a causa do sofrimento que ela tinha naquele momento. Interessante porque o Kardec diz, nossa, será que ela cometeu, né, de maneira retórica, ele se questiona, será que ela cometeu um crime muito grave? Perante a lei dos homens, nenhum. Mas perante a lei de Deus, vários, e em nenhum momento cultivou as coisas que são verdadeiras para a alma, para o espírito. E por isso sofria tanto. Basicamente é isso, né, fazendo assim uma recapitulação do que tem sido visto. Você quer comentar alguma coisa de como foi na semana passada, né, de algo que vocês discutiram? Não. Não? Foi uma discussão, uma mensagem bem interessante mesmo. Acho que todos nós gostamos, participamos, mas assim, de minha parte eu não tenho o que falar, não. A não sei que algum colega queira falar. Alguém quer comentar alguma coisa? É só pontuar aqui, Vitor, que ela reconheceu, né, que o mal estava nela e não nos outros. Eu achei isso muito interessante. Lá no item 6, ela fala assim, o mal reside em mim e não fora de mim. Portanto, sou eu quem devo mudar e não as coisas exteriores. Eu achei muito importante esse reconhecimento, né, que ela teve de si mesma. E é isso que nos cabe fazer. Reconhecer que o mal está em nós. Ele não está fora de nós. É isso, né? Até para quem depois quiser pegar e ler o começo da comunicação, né? Ou já ler ela por inteiro,
a segunda parte do livro Céu e Inferno, o capítulo Espíritos Sofredores. O nome do espírito é Claire. Enfim, mas em suma isso é muito interessante, né? Esse item, inclusive, a comunicação 6, que ela de fato dá ali uma dissertação muito bela sobre essa questão do mal estar em nós, né? É algo que o Kardec, inclusive, coloca na primeira parte do livro, do Céu e Inferno também, lá no Código Penal da Vida Futura, quando ele diz que o inferno está em nós, né? O inferno, quando se pensa nesse inferno exterior, na verdade ele reside dentro de nós, e nós mesmos somos responsáveis pela elevação do espírito ou rebaixamento dele no lamaçal da vida e das trevas morais, né? Então, é interessante esse ponto, é um ponto a se destacar. Enfim, e a gente vai partir aqui, né, dessa observação. Eu vou pedir para o João fazer a leitura para nós, por favor. Tudo bem. Na comunicação seguinte, Claire fala de seu marido, que muito a martirizara na terra, e da posição em que hoje se encontra no mundo espiritual. Esse quadro, que ela por si não pôde completar, foi concluído pelo guia espiritual do médium. Venho a ti, que por tanto tempo me deixas no esquecimento. Tenho, porém, adquirido paciência e não mais me desespero. Queres saber a situação do pobre Félix? Erra nas trevas, vítima da profunda nudez de sua alma, superficial e leviano, aviltado pelo prazer. Nunca soube o que eram o amor e a amizade. Nem mesmo a paixão esclareceu suas sombrias luzes. Seu estado presente é comparável ao da criança inapta para as funções da vida e privada de todo o amparo dos que a assistem. Félix vaga aterrorizado nesse mundo estranho, onde tudo fulgura ao brilho de Deus, desse Deus que ele negou. Pode ler a próxima também. Claire não pode continuar a análise dos sofrimentos do marido, sem também compartilhá-los. Falarei em seu lugar. Félix, superficial nas ideias como nos sentimentos, violento por fraqueza, devasso por frivolidade, entrou no mundo dos espíritos tão nu quanto ao moral, como quanto ao físico. Ao reencarnar nada adquiriu e, por conseguinte, tem de recomeçar toda a obra. Qual homem ao despertar de prolongado sonho e que reconhece a profunda agitação dos seus nervos? Esse pobre ser, saindo da perturbação, reconhecerá que viveu de quimeras, que lhe desvirtuaram a existência. Então, maldirá do materialismo que lhe dera o vácuo pela realidade. Maldirá o positivismo que lhe fazera tomar por desvario as ideias sobre a vida futura, como por loucura a sua aspiração, e como por fraqueza crença em Deus. O infeliz, ao despertar, verá que esses nomes que lhe escarneceu são a fórmula da verdade, e que, ao contrário da fábula, a caça da presa foi menos proveitosa que a da sombra. Olha que comunicação interessante. Ela primeiro vai tentar narrar o quadro do marido, mas só que ela tem muita dificuldade de terminar, porque ela sofria muito ao narrar o quadro dele, que era muito semelhante ao dela há pouco tempo atrás, né? Então ela sentia muito do que ele estava sentindo. Então os dois, eles tiveram uma vida extremamente frívola. De fato, uma vida que se preocupava puramente com aquilo que não tem valor algum para a vida do espírito. Então as coisas mais pueris que se tem, né? Os prazeres, os gozos materiais, de todos os tipos, né? Que cultivavam, ao invés das virtudes, os vícios. Então, ao invés de se cultivar a paciência, se cultivava o egoísmo, se cultivava o orgulho, ao invés da caridade, se cultivava a vaidade, e etc. Então, ao invés de se dar olhar, né, dar moral para as virtudes, se dava moral para os vícios. E, de fato, esse era o motivo de tanto sofrimento, tanto na vida dela, espiritual, como na vida dele. E o mais interessante de tudo, que ela própria coloca aqui, né, é que ela narra, de fato, que ele estava ali em extremo sofrimento e que ele vagueava com pavor num mundo estranho, onde tudo resplandece com o brilho de Deus que ele negou. Isso também está presente, é algo que o Voltaire, aquele famoso filósofo, ele narra na Revista Espírita isso,
que ele era materialista, ateu, não acreditava em Deus, e quando ele desencarna, ele se depara com a existência divina. E aquilo foi muito humilhante para ele, porque ele, que durante toda a vida defendeu com unhas e dentes de que Deus não existia, a ideia de que Deus não existia, chega, desencarna e se depara com a presença divina, com as leis divinas, e tudo aquilo que rege o universo, que rege a vida dele, que o criou, enfim, a presença de Deus. E aquilo era muito humilhante, aquilo rasgava a alma dele, por assim dizer, e o humilhava, no sentido de ele ver que aquilo tudo que ele acreditou nada mais que passado por uma ilusão, e que tudo aquilo que ele lutou contra era, na verdade, o que é a verdade. Então, era a realidade. E isso é muito dolorido. E aqui é a mesma coisa, né? Então, pensa para um materialista, a gente vai ver, inclusive, tem um caso de um suicida mais para frente, aqui no Céu e Inferno, de que ele era materialista, e ele narra exatamente isso. Essa dor de se deparar com tudo aquilo que se lutou contra. Que por muito tempo zombou, né? Enfim. E isso era mais comum ainda, né? Nesse período era muito comum o materialismo tão forte, apesar de nós vivermos em um tempo em que o materialismo ainda tem sua força, mas era comum se zombar das religiões, se zombar da ideia de algo além, né, desse sentido metafísico, para além do corpo físico, para além da matéria visível aos nossos olhos, né, esse Deus algo além, que transcende a realidade, era de se zombar. Então, muitos dos intelectuais zombavam dessa ideia. E é interessante a gente ver como esse sentimento ele é, de fato, de envergonhar, né, o espírito que se depara com essa condição. E aí, como ela não tinha condições de continuar, o guia do médium continuou. E aí, gente, essa reflexão aqui, ela é um dos cernes dessas reflexões filosóficas que o Espiritismo dá origem. Então, a partir do momento que o Espiritismo se estrutura como ciência, essa é uma das principais reflexões filosóficas que surgem a partir daí. É exatamente esse refletir de que as coisas materiais, os convites que muitas vezes as pessoas e o mundo nos faz, de viver coisas que são exaltadas pelas pessoas, elas não passam de quimeras, não passam de enganações, ilusões, mas que pelo fato de que muita gente pratica e vive daquela maneira, o estranho passa a ser viver em prol da vida verdadeira, que é a vida espiritual. Então, quando se pensa em viver em prol da vida espiritual presente no mundo físico, ainda é um pouco utópico, um pouco idealista demais, um pouco real, porque de fato as pessoas ainda se preocupam e continuam cometendo os mesmos erros que há séculos estamos cometendo, que há séculos homens de suas épocas percebiam que a vida em prol da matéria, que a vida em prol dos gozos materiais de nada valia. E tiveram muitos homens dessa maneira. Um grande exemplo que a gente tem é o Santo Agostinho, que escreve a sua mais famosa obra, que é Confissões, que nada mais é do que o primeiro livro autobiográfico, por assim dizer, da história da humanidade, que é ele narrando a sua conversão. Então ele viveu até seus 30 e poucos anos uma vida extremamente boêmia, em que ele se dedicou a todos os gozos materiais. E, naturalmente, ele se deparou em algum momento com um vazio que aquilo trazia para ele, que de fato não preenchia, aquilo não havia sentido. Então, em algum momento, ele se depara com esse vazio e ele começa a encontrar Deus. E, gente, essa reflexão filosófica de que os gozos materiais eles não nos levam a lugar algum, ao contrário, eles nos fazem nos perder, a gente sente o vazio junto com eles, é uma reflexão muito antiga. Então, não é da nossa época, não é da época de Kardec, é de muito antes. Muitos homens já pensaram e já viveram dessa maneira e disseram no final, olha, isso não vale a pena. Não me engrandeci de maneira alguma ao agir dessa forma. E mesmo assim, o mundo, e é natural que assim ocorra, porque é preciso primeiro com que muitas pessoas modifiquem os seus pensamentos, o mundo ainda insiste em pensar que os gozos materiais são superiores aos valores da alma, as virtudes, as boas ações, as questões morais e éticas, tudo isso fica em segundo plano e nós ainda continuamos insistindo em exaltar essas coisas que são passageiras, que são frívolas e que não nos engrandecem no espírito de maneira alguma. Na verdade, é contraproducente. Pensa-se que está se auxiliando ao viver em prol dos gozos materiais, mas é o contrário, nós estamos nos prejudicando. E é uma reflexão assim, muito profunda, porque quando nós estamos aqui inseridos, nos parece muito verdadeiro tudo isso que o mundo cultua.
porque de fato é aquilo que as pessoas tocam, sentem, e nós estamos no mundo físico, ainda muito arraigados à matéria, e uma matéria ainda muito densa, então às vezes nós nos deixamos iludir por esses aspectos da vida, esses convites que a vida nos faz. E é como se fosse um torpor. É interessante, eu penso numa analogia, né, o René Descartes, que é um grande filósofo, ele faz uma análise muito interessante sobre a questão da realidade, né, o que é real, o que não é. E ele faz em uma de suas obras, ele faz uma reflexão dizendo que como que a gente sabe o que é real ou não, né? Por exemplo, quando a gente sonha, e a gente tem aqueles sonhos muito reais, né, em que a gente parece estar vivendo de fato aquilo, até o momento em que a gente desperta e diz, nossa, aquilo tudo era um sonho, parecia que era muito real. Então, se no sonho eu tenho a sensação de realidade, e na realidade eu tenho a sensação de realidade, como eu sei o que é sonho e o que não é, o que é real e o que não é. Mas eu estou dando esse exemplo para tentar dizer que, como nós estamos aqui inseridos, esse torpor que nos cerca, esses convites, a influência que a massa tem ao nosso entorno, ou seja, as pessoas agem dessa maneira, agem de maneira mundana, agem de maneira frívola. Então, toda essa força que a massa tem de nós vermos, não, mas as pessoas fazem, qual o problema de se fazer? É basicamente todo mundo insistir numa mentira e parecer aos nossos olhos que aquilo é verdadeiro, por mais que nós saibamos, através dos nossos estudos, de que não é. São as coisas que não nos engrandecem. Então, a gente pode, em algum momento, nos persuadir pensando que aquilo é o mais sincero, que aquilo é o mais verdadeiro, que aquilo é o que mais nos auxiliará. Mas é o contrário. Então, esse convencimento, às vezes, acontece. E é graças ao torpor que o mundo nos envolve, né? Todo mundo faz, todo mundo age dessa maneira, né? Principalmente na juventude, que é muito recheado disso, porque o jovem está saindo de um estado de imaturidade e entrando no estado de maturidade e descobrindo coisas que até então ele desconhecia. E esse é o momento propício para todos os tipos de convites para as coisas mundanas. E assim, e sempre foi dessa maneira, né? A juventude costuma ser um lugar de perdição, por assim dizer. Por isso que é preciso ser muito centrado para buscar se manter no eixo, né? E a gente sabe que é o eixo verdadeiro. E muitas pessoas perpetuam isso pro resto da vida, né? Óbvio que não são todos, é a minoria que vai se dedicar única e exclusivamente a esses gozos. Normalmente a gente se dedica a um ou outro, mas não todos, como, por exemplo, esse espírito que a gente está estudando aqui, que se dedicava inteiramente a isso, não, perdão, não se dedicava a nenhuma outra coisa. Mas era isso. Deixa eu ver uma. Podem falar. Fique à vontade, alguém quer comentar alguma coisa? Uma pergunta? Mas, em suma, é isso, pessoal. Acho que é interessante, é uma reflexão interessante a se fazer, né? Para nós nos questionarmos, né? Ao que nós estamos dando ouvido. Né? Essas verdades da alma ou as falsidades do mundo. Então, tem uma frase, né? Eu não me lembro exatamente, mas que diz que é preferível, de fato, sofrer nessa resistência aos vícios, nessa resistência aos desejos, do que se entregar a eles e, no futuro, sofrer pelo aguilhão da consciência, né? Então, essa consciência que cobra hora ou outra. Então, aquele que pode parecer muito verdadeiro agora, muito real agora, pelo fato de todos viverem, né? E tem, inclusive, uma frase muito famosa, não me lembro quem a disse, mas que fala, né? Não é porque todos pensam que uma mentira é verdade que ela se torna verdadeira. Então, por mais que todos façam ou ajam dessa maneira, de uma forma mundana, não é por isso que isso se torna verdadeiro. Então, na verdade, normalmente o homem e a massa de homens costumam muito se enganar nas suas ações. Então, por isso que é preciso esse espírito crítico de análise dos comportamentos. A gente pensar o que é favorável de se fazer e o que não é. E aqui o mais interessante de tudo é a gente ver que é um espírito que sofreu e está sofrendo as consequências disso. É um espírito que agiu da maneira que os espíritos recomendam com que nós não ajamos. E a gente está vendo as consequências disso, e o próprio espírito, em estado de sofrimento, dizendo, olha, não façam o que eu fiz. Não ajam dessa maneira. Então isso é muito forte, porque a gente vem ver e sente
o que ela está sentindo também, com a descrição que ela faz. E a descrição que o Kardec faz também. Enfim, nenhum comentário? Ana, João, Maria Inês também, né? Então, Para mim tá ótimo a explicação. tá ótimo, então. Então vamos prosseguir. Estudos sobre as comunicações de Claire. Estas comunicações são instrutivas por nos mostrarem uma das feições mais comuns da vida, a do egoísmo. Delas não resultam esses grandes crimes que assustam mesmo os homens mais perversos, mas a condição de uma turba enorme que vive neste mundo, honrada e venerada, somente por ter um certo verniz e não cair no opróbrio da repressão das leis sociais. Essa gente não vai encontrar castigos excepcionais no mundo dos espíritos, mas uma situação simples, natural, consequência da sua maneira de viver e do estado de sua alma. O isolamento, o abandono, o desamparo. Eis a punição daquele que só viveu para si. Como vimos, Claire era um espírito muito inteligente, mas de coração árido. A posição social, a fortuna, os dotes físicos que possuía na terra atraíam-lhe homenagens gratas à sua vaidade, o que lhe bastava. Hoje, onde se encontra, só vê indiferença e vacuidade em torno de si. Punição mais pungente do que a dor que inspira piedade e compaixão, mas é também um meio de obrigá-la a despertar o interesse de outrem a seu respeito, pela sua sorte. Pode continuar lendo? A sexta mensagem encerra uma ideia perfeitamente verdadeira, ao explicar a obstinação de certos espíritos na prática do mal. É mesmo de admirar como alguns deles são insensíveis à ideia e até ao espetáculo da felicidade que gozam os espíritos bons. Exatamente a situação dos homens degradados que se comprazem na depravação e nas práticas grosseiras e sensuais. Esses homens estão, por assim dizer, no seu ambiente, não concebem os prazeres delicados, preferindo farrapos andrajosos a vestes limpas e brilhantes, as festas de Baco aos prazeres das boas companhias, por se acharem assim bem mais à vontade. Esses espíritos estão de tal modo identificados com esse gênero de vida, que isso se torna para eles uma segunda natureza. Julgam-se mesmo incapazes de se elevarem acima da esfera que lhes é própria, razão porque aí permanece até que radical transformação do ser lhes abra a inteligência, lhes desenvolva o senso moral e os torne acessíveis às sensações mais sutis. Esses espíritos, quando desencarnados, não podem de uma hora para outra adquirir a delicadeza dos sentimentos e, durante um tempo mais ou menos longo, ocuparão as camadas inferiores do mundo espiritual, tal como acontece na Terra. Assim permanecerão enquanto se mostrarem rebeldes ao progresso. Porém, com o tempo, a experiência, as tribulações e misérias das sucessivas encarnações chegará ao momento de conceberem algo de melhor do que até então possuíam. Suas aspirações se elevam, começam a compreender o que lhes falta e se esforçam por regenerar-se. Uma vez nesse caminho, a marcha é rápida, porque experimentam uma satisfação que lhes parece bem superior, em comparação com as outras que não passam de grosseiras sensações, acabando por inspirar-lhes repugnância. Gente, nossa, assim, que parágrafo incrível e em questões reflexivas e filosóficas ele é extremamente denso. Então, se vocês me permitem, acho que a gente pode ir comentando aos pouquinhos, para a gente não perder nada, porque esse parágrafo aqui ele é extremamente rico em material filosófico. Então, vamos começar comentando aos pouquinhos. Eu vou fazendo novamente a leitura das frases para a gente ir pegando os detalhes, as minúcias, porque vale a pena fazer isso com esse parágrafo, porque ele é incrível.
Essas comunicações são sobremaneira instrutivas porque nos mostram um dos lados mais comuns da vida, o do egoísmo. Não se trata dos grandes crimes que apavoram, nem mesmo dos homens perversos, mas a condição de uma quantidade de gente que vive no mundo honrada e procurada porque tem um certo verniz e não sucumbe à vendetta das leis sociais. Gente, isso é muito interessante. É exatamente o que a gente está falando um pouquinho antes, e isso é uma questão filosófica também muito presente, que sempre para nós é complicado, e em qualquer aspecto da vida, não só nesse aspecto filosófico, virtuoso que nós estamos discutindo aqui, de uma vida que é levada em prol da vida espiritual, mas em qualquer coisa que um indivíduo seja distinto do que o resto das pessoas são, isso causa constrangimento nesse indivíduo. Isso causa medo também. Por quê? O indivíduo ele não quer se ver distinto da massa que ele pertence, porque ele tem medo de sofrer rechaça. E isso é muito comum, inclusive, até eu ouvi esses dias para trás uma pesquisa que falava sobre isso, de pessoas que tinham medo de expor suas opiniões, exatamente porque tinham opiniões muito distintas do que as pessoas normalmente têm, e isso em vários aspectos, e essas pessoas ficavam caladas, porque elas não queriam, né, se sentirem afastadas, segregadas. E nós, como normalmente somos seres gregários, a gente, né, se junta, a gente não vai querer se sentir separado, a gente não vai querer se ver separado das outras pessoas. Então é comum que a gente maqueie muitas vezes o que a gente pensa, o que a gente sente, pelo simples fato de nos integrar com os outros. Só que aí está um grande perigo, gente. Não é que a gente deve ser aquela pessoa que vive exclusivamente sem pensar no que os outros vão achar constantemente, fala o que pensa. Não. É que a gente fala de uma situação equilibrada. Mas a gente não pode se deixar dobrar por coisas e princípios que temos como absolutos em nossas vidas. Como, por exemplo, buscar desenvolver as nossas virtudes e jamais estimular os nossos vícios, que já foram muito estimulados em outras encarnações. Se em algum momento eu dobro esse princípio, se eu deixo com que esse princípio seja transgredido durante a minha vida, eu estou deixando com que um pilar principal da minha vida como espírito seja transgredido, sem mais nem menos pelo simples fato de que as pessoas fazem o que eu não faço. Então, é um erro muito grave, mas que em algum momento, pelo que a gente falou, se propor que a matéria nos envolve, isso pode parecer correto para o espírito, isso pode parecer correto para o homem. Ele se convence de que aquilo seria o mais correto a se fazer e transgride aquele princípio que ele tinha para si mesmo, que era melhor. Então, está aí um perigo muito grande. Porque essas pessoas, de fato, elas são cultuadas, elas são honradas, as pessoas as veem e dizem, nossa, mas essa pessoa deve ser muito feliz, né? Ela tem tal coisa, ela vive de tal maneira, ela viaja sempre, tem muito dinheiro, nossa, olha as fotos que ela posta, olha que família feliz, etc, etc, etc. Então, toda essa maquiagem, esse verniz como o Kardec coloca, esse verniz que engana, esse verniz que acaba por convencer aquele outro espírito um pouco mais fraco, que deixa com que seus princípios sejam levados por esse verniz, por essa maquiagem que a massa transmite para ele. Então, tá aí um perigo muito grande, gente. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é comum que a gente caia nessa também. É muito comum, porque a gente não quer se ver separado. Isso é uma questão psicológica. A gente não quer se ver separado das outras pessoas. Então, é normal que nós finjamos algumas coisas e muitas vezes façamos coisas que nós nem mesmo quereríamos que fizéssemos. Então, é muito perigoso, a gente tem que tomar cuidado com isso, para não deixar tombar em aspectos tão simples, mas que em vida social são tão complicados de se lidar. Então, é cuidado que a gente precisa, é atenção, é vigiar e orar nesse tipo de situação. Muito cuidado. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu só quero comparar aqui, fazer um paralelo, né? Nem é paralelo, é uma integração mesmo. Uma inter-relação com o que Joana de Ângeles diz no livro Em Busca da Verdade, que nós estamos estudando, são as polaridades aqui, a persona e a sombra, né? Então, esse verniz social é a persona, são as máscaras que nós colocamos para conviver bem socialmente. E é o que você falou aí, a pessoa às vezes nem expõe a sua opinião, ela coloca ali uma máscara, certo? Para passar por boazinha, mas no fundo ela não é.
porque a persona está em contato direto com a sombra. E são duas polaridades, são dois opostos que precisam se identificar. Então, o que ocorre, né, muito que Joana de Ângeles fala, é essa confusão entre essa identificação, é o termo que ela usa. A pessoa se identifica tanto com a persona que ela acha que ela é aquela persona. Então, um exemplo. Começam a falar que eu sou boazinha, que eu sou um espírito evoluído, que eu sou uma maravilha, que eu me relaciono muito bem, e eu vou acreditando naquilo e vou incorporando essa máscara em mim. De repente, eu estou agindo com essa pessoa que eu não sou. Agindo assim, entre aspas. Porque, na realidade, eu não sou nada disso que dizem. Né? Mas eu alimento e me identifico de tal forma com isso que eu passo a ser e a vivenciar esse eu ideal que eu imagino ser, mas que eu não sou ainda, porque eu estou num nível de consciência que não chega a tanta elevação. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Daí a importância do autoconhecimento, da autoobservação, para nós não cairmos nessa aí, né? Ficarmos sob esse verniz social aí, escondendo o que realmente pensamos, até de nós mesmos. E nós vamos nos tornando frios, conforme ela fala ali, ó, a aridez de sentimentos, né? A frieza de sentimentos. E a superficialidade dos nossos pensamentos, das nossas ideias, que não saem da superfície, não tem uma profundidade moral, que é o que precisamos ter, né? A moral mesmo, a moralidade. Kardec, ele usa o termo moral. Você não encontra em Kardec o termo ética. Então, ele usa o termo moral. E é moral mesmo. Né? Hoje substituíram por ética, porque a moral ficou assim um termo tão desgastado, porque essa moral relativa, né, que muda de acordo com o espaço, de acordo com o tempo, então passaram a usar o termo ética. Mas Kardec sabia muito bem o que estava dizendo. Né? E tanto é que ele coloca como ponto fundamental para o espírita os esforços que o espírita faz para se transformar moralmente. Muito interessante. De fato, eu acho que a gente pode dizer que é preciso muita coragem para ser você mesmo. Em um mundo em que normalmente as pessoas tendem a ser o que as outras querem que elas sejam. Né? Então, é preciso muita coragem. Porque, de fato, a gente tem medo dessa exclusão social que ocorre, sempre ocorreu. Então, é preciso coragem, é preciso fortalecimento. E por isso que, normalmente, pessoas virtuosas ou pessoas intelectualmente desenvolvidas, que percebem esses aspectos, elas costumam ser mais solitárias. E, de fato, elas se sentem mais sozinhas por não se identificarem com as outras pessoas que estão ao seu entorno. E é interessante porque a gente tem fortalecimento, a gente tem base em textos como esses, na própria obra de Allan Kardec, na ciência espírita, que é toda desenvolvida, para nos fortalecer, de fato, que a gente tenha instrumentos para travar essa luta. Então, é o bom combate que o apóstolo Paulo fala. Esse bom combate, é o lutar contra si mesmo. Então, a gente precisa de fortalecimento para conseguir travar essa luta, porque, tal como a própria Claire diz aqui na comunicação, a luta é contra nós mesmos. A luta não é contra os outros, a luta é contra nós mesmos. Quando a gente muda o que nós somos para sermos o que os outros querem que sejamos, nós não estamos lutando contra os outros. Nós estamos lutando contra nós mesmos, contra o que nós achamos, o que nós pensamos. É uma luta contra nós. Então, é interessante fazer essa reflexão. É uma reflexão muito profunda, é o que a Ana disse, né? A gente tem que tentar fugir dessa frivolidade nesses aspectos.
buscar o que é mais profundo de fato, as coisas que preenchem, as coisas que nos fortalecem, as coisas que nos dão vantagem na vida espiritual. Essas que de fato vão fazer com que nós possamos progredir. São de fato as mais importantes. E aqui ele continua, né, dizendo: também não são, no mundo dos espíritos, castigos excepcionais. Ou seja, eles têm uma vida que não, perante a lei humana, não uma vida condenável. A lei humana não tem nenhuma nota sobre isso, né? Pouco importa para a lei humana se o homem é frívolo, se o homem é egoísta, se o homem é vaidoso, se o homem é orgulhoso. Não importa se não é um crime para a lei humana, mas para a lei de Deus, sim. Então, também não são, no mundo dos espíritos, castigos excepcionais que esses espíritos sofrem por levarem vidas frívolas. Ele continuou: cujo quadro faz tremer, mas uma situação simples, natural, consequência de sua maneira de viver e do estado de sua alma. O isolamento, o desamparo, o abandono. Eis a punição daquele que não viveu, senão para si. Então, na verdade, é só a consequência, a continuidade do que ele fez. Ele se isolou pensando só em si. Quando desencarna, continua dessa maneira, e o que ele percebe, o que ele vivencia no mundo espiritual, nada mais é do que a consequência desse pensar somente em si mesmo. É o desamparo, o isolamento. É a consequência natural. Claire era, como se viu, um espírito muito inteligente, mas um coração seco, na terra. Sua posição social, sua fortuna, suas vantagens físicas lhe atraíam homenagens que lisonjeavam sua vaidade. E isso bastava. É o que a Ana diz. A gente se convence de coisas que nós não somos. Essa ilusão que nos encanta. E nós queremos tanto ser o que nos ilude que somos, que a gente acaba comprando a ilusão alheia. É o que a gente comentou em algumas reuniões atrás, falando, né, que eu trouxe o que o Francisco de Assis fala sobre isso. Que ele disse que nós devemos tratar os elogios e as críticas como a mesma coisa. São opiniões de outras pessoas. E é assim que nós devemos encarar. Então a gente filtra. O elogio ele não tem que ser melhor que a crítica. Ele tem que estar no mesmo nível. É uma opinião alheia. E aí a gente faz o filtro. Será que isso nos cabe? Será que isso nos serve? E aí sim, se for uma crítica que nos vale, a gente adequa, a gente se adapta com ela. Mas se não for, a gente descarta. Se for um elogio que de fato condiz com a realidade, eu aceito, tudo bem, tá tudo certo. Se não for também, tá tudo certo, não sou isso. É o que a gente vem dizendo, né? A humildade é exatamente isso, é esse saber o que se é, não é mais nem menos. Eu não me desvalorizo nem me valorizo além. Eu sou o que sou. Possuo minhas virtudes, possuo os meus vícios, sou o que sou. Não é nem me desvalorizar, pensar que eu sou um coitado, pensar que eu não mereço nada, pensar que eu não tenho nenhuma virtude, que eu não tenho nada de positivo, nem muito menos pensar que eu sou extremamente bom e, enfim, me iludir. A humildade é essa honestidade com a realidade. A definição de verdade, gente, é muito simples. O próprio Aristóteles define ela antes de Cristo. Aristóteles diz que a verdade é o que diz o que é. Então, se algo é e ponto. Se não é, não é, e está tudo bem. Né? Então, a partir disso, surgem os princípios da lógica. E aí, um dos principais princípios da lógica, que a gente pode trazer uma reflexão muito interessante em cima dele, diz assim: uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, se eu sou, está tudo bem. Se eu não sou, está tudo bem também. E eu não devo me martirizar por isso. Se me dizem algo, e se eu sou ou não sou aquilo, se é um elogio, se é uma crítica, pouco importa. A análise que eu tenho que fazer é: eu sou aquilo? Se é uma crítica, eu não sou? Está tudo bem, não condiz com a realidade, não tem com o que me importar. Se eu sou, está tudo bem também. Se eu sou, então, se é uma crítica, eu tenho que melhorar. Se é um elogio, está tudo bem, né? Já adquiri essa virtude, ou o que seja, né, que for o elogio. Mas, enfim, a gente tratar a realidade, né? Eu acho que esse pragmatismo faz muita falta. A gente se ilude muito. E esses aspectos nos enganam de fato. A gente tende a valorizar muito mais as coisas materiais pelo fato de ainda sermos muito grosseiros, espiritualmente falando. A gente pensa demais na matéria. E a gente pensa que essas coisas que são mais sutis, que dizem respeito à vida espiritual, elas são, em contrapartida com as coisas materiais, inferiores. Porque a gente não tem o tato, a gente não sente elas, a gente não vê, né? Quando a gente fala de virtude, quando a gente fala de caridade, são ideias, gente, são ideias abstratas com que a gente trabalha. A gente não pega a caridade na mão e vê a caridade. Então, essas coisas que são mais sutis,
os espíritos mais grosseiros, elas são difíceis de serem compreendidas. Quando eu falo espíritos grosseiros, envolvem ainda nós em vários aspectos. Existem aspectos que nós já compreendemos essas virtudes. Só de nós estarmos aqui, numa sexta-noite, discutindo sobre as virtudes e vendo que as virtudes são de fato valorosas e que a gente deve desenvolvê-las, já mostra que a gente tem uma percepção distinta. A gente já consegue perceber que, de fato, isso aqui tem alguma importância na minha vida. Senão eu não estaria aqui numa sexta-feira à noite, ou o dia que for, me dedicando uma hora da minha vida a estudar esses textos. Se a gente está aqui, é porque algum valor nisso a gente vê. A gente já andou um pouquinho que seja. A gente já percebeu que, olha, as coisas materiais, elas não têm tanta importância assim. Já essas coisas, os valores do espírito têm uma importância para a minha vida. Então, vamos estudar isso, vamos tentar descobrir como é que funciona, como é que eu adquiro isso. Então, um passinho a gente deu. Que seja, mas a gente já entendeu alguma coisa. Isso que importa. Então, a gente sai desse estado de não percepção, que é um estado característico, que o próprio Kardec vai colocar no final aqui desse parágrafo, é um estado característico do espírito grosseiro. O espírito grosseiro ele não tem a capacidade de perceber uma coisa que está além do alcance dele. Se é uma coisa que ele não compreende, ele não consegue, de fato, compreender. Ele não consegue sentir essas coisas mais tênues, essas coisas mais sutis. Porque ele é um espírito grosseiro, é incompatível. E a gente ainda é assim em alguns aspectos, né? Talvez em vários, é difícil de precisar isso. Né? Mas, assim, é interessante a gente pensar, refletir sobre isso. Essas coisas mais sutis, elas são difíceis mesmo. E por isso um homem ainda batalha contra isso. Por isso o homem ainda insiste tanto na materialidade, o homem insiste tanto na frivolidade, porque é o que é mais patente para ele, é o que é mais real. Então ele sente, ele toca. A gente dá muito predominância aos sentidos em comparação com o que damos a razão, as virtudes, a moral. Então, esses aspectos a gente ainda acaba deixando de lado, e por isso ainda somos tão pouco profundos, né? Ainda tão superficiais. A gente se dedica muito pouco a esses aspectos. E, muitas vezes, quando nos dedicamos, fica somente no campo filosófico, e a gente acaba não transmitindo isso para a vida prática, a ética prática, para a ação. Então, esse é talvez uma das nossas principais falhas nesses aspectos. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Antes de eu continuar aqui. O convite para a materialidade é muito grande, né, Vitor? Eu tenho escutado muitas pessoas, às vezes, se queixando, ou porque são depressivas, ou porque as coisas na parte material não estão dando certo. A gente sabe que são muitas pessoas que estão vivendo isso, e a pessoa se acha assim, né, muito infeliz. Tudo bem que tudo isso é muita dificuldade, nós entendemos. Mas porque joga, como diz, joga as cartas só aí, né? Na materialidade. É verdade. Um amigo meu, há uns dias atrás, me contou uma história que aconteceu com ele, né? Que é muito comum, né, entre o jovem. Então, o jovem, ele, como eu disse, né, é uma época de novidade. Então, o jovem se encanta com tudo que acontece, né? Então, é muito comum que o jovem fume, que o jovem beba e etc. São hábitos comuns, infelizmente, ainda na juventude. E esse amigo não pontua nenhum desses hábitos e tal. E ele estava conversando com uma pessoa, né? E aí a pessoa falou assim, você não bebe, você não fuma, o que você faz na vida? Como se a vida se resumisse a isso, né? Que é óbvio que provavelmente essa pessoa não pensa de fato em completude isso, né? Que a vida se resume a isso. Mas de fato, às vezes a gente acaba se enganando e pensando que a vida se baseia exatamente nessas coisas que dizem respeito aos sentidos, que dizem respeito aos prazeres. E a vida é muito mais do que isso. Como diz, você não é gente, você não é jovem. Exato. Não é? A Inês, quer comentar? Fica à vontade. Eu quero. Eu acho que o mundo está muito consumista, né? O mundo mudou muito. Então, hoje, a gente é bombardeado o tempo todo para consumir, para gastar, para comprar. E isso, né, para mostrar para a sociedade. Então, infelizmente, a sociedade hoje, ela valoriza isso, né? As pessoas que se mostram nas redes sociais, que têm aquele sucesso, que têm dinheiro, que têm não sei o quê. Então, infelizmente, hoje, né, então a gente é bombardeado para consumir, para gastar, para ter status, tudo para a matéria. E, infelizmente, deixa muito a desejar nessa questão da espiritualidade, na questão moral mesmo, né? As pessoas têm outros valores hoje, né? Igual você falou, a questão
da bebida, né? Então você não bebe, você não fuma, você faz o que da vida? Como se a vida fosse isso. Então, realmente, os valores se inverteram muito. Isso que a gente observa, né? Infelizmente. Né? De fato, eu acho que, como eu disse no início, né, o mais triste é porque isso não é novidade. Esse tipo de hábito vicioso não é novidade. A humanidade vem errando nisso há séculos, né? E muitos homens já disseram, olha, esse não é o caminho. Né? E não necessariamente homens religiosos, mas pela simples reflexão filosófica. Né? O que isso agrega em nós? Então, essas reflexões elas já foram feitas exaustivamente. E nós insistimos em continuar nesses caminhos que a gente já viu que não leva a lugar algum. É um erro, assim, inexplicável, de fato. Mas é interessante com que a gente discuta isso, de fato, porque é o que faz com que, aos poucos, nós vamos mudando as nossas percepções e revendo os nossos hábitos. Né? Que sejamos um pouco mais autorais nesse sentido, de fato, porque, infelizmente, as pessoas ainda insistem nesses hábitos viciosos que estão nesse ciclo vicioso há séculos. Né? Enfim, pode comentar, Maria, se for vontade. É a vaidade, né, do ser humano, Vitor Hugo. Então, isso daí nossa, é literalmente a vaidade do ser humano, né? O ser humano é vaidoso por excelência e gosta de mostrar, infelizmente, né? Infelizmente, exato. Eu queria destacar, né, aqui, a partir daqui, que ele coloca aqui. A sexta comunicação encerra uma ideia perfeitamente verdadeira, que é a comunicação que vocês leram na semana passada, que ela diz exatamente de como os homens se dedicam ao mal de maneira obstinada. Então, nem se deparam que estão praticando o mal. Né? E não necessariamente esse mal, gente, que é criminoso aos olhos da lei dos homens. Principalmente esse mal que nós estamos falando aqui. O mal que é criminoso perante a lei de Deus, que é esse mal moral. São os vícios. E o Kardec continua, fica-se espantado de ver aqueles que são insensíveis ao pensamento ou mesmo ao espetáculo da bem-aventurança de que gozam os bons espíritos. Gente, traduzindo isso aqui, basicamente, o que ele está falando? São os espíritos que, por serem grosseiros demais, são insensíveis aos bons sentimentos de que gozam os bons espíritos, das boas vivências, dos cultivos de bons pensamentos de que os espíritos gozam. É exatamente o exemplo que a gente deu em maneira maior, né? Então a pessoa não consegue compreender que a vida é além dos vícios. Ela não consegue sentir, perceber, nossa, tem mais coisas, né? Até hoje, na sala de aula, uma amiga se questionava, né, assim, de maneira indignada, de como que existem pessoas ainda que são racistas, né? E, nossa, como uma pessoa consegue pensar dessa maneira, de fato? Nossa, é um pensamento que causa indignação, mas ela não conseguiu sair do quadro da indignação ali. Ela só conseguiu, né, pensar, nossa, é impossível que uma pessoa continue pensando assim, né? E tão atual como estamos e etc. Mas é exatamente isso. São pensamentos ainda inacessíveis para certas pessoas. Porque é preciso que se desenvolva. E é normal, isso acontece com todos nós. Existem pensamentos para nós que aqui estamos que ainda são inacessíveis, né? Esses daqui, por exemplo, nós já conseguimos entender, né? Se praticamos ou não, é outro ponto, mas nós já compreendemos, nós já estamos entendendo a importância deles na nossa vida. E o Kardec destacar isso é muito interessante, porque é só com o desenvolvimento, gente, é só com o tempo e reação e prova que o espírito vai conseguir aos poucos perceber, nossa, esse sentimento aqui de fato é o que eleva, é esse que vai fazer com que eu seja de fato feliz, né? E aquela felicidade passageira, aquele sofrimento que ela causava, ele vai passar. Então, é custoso, é um trabalho complicado, exige dedicação do espírito. E enquanto ele não percebe isso, tudo aquilo que diz respeito à vida de um espírito superior, tudo aquilo que diz respeito aos pensamentos elevados, aos sentimentos, eles parecerão toscos para esses espíritos, porque eles não têm condição de compreendê-los. E é normal que seja assim, é inacessível para eles esse conhecimento. Então ele se compraz com aquilo que ele conhece. Ele se compraz com o gozo material, ele se compraz com os vícios, porque é aquilo que ele tem como real, gente. Vejam se vocês concordam comigo, mas aquilo que nós não conhecemos, aquilo que é inacessível para nós, é como se não existisse para a gente. Então não tem capacidade de compreender. Então é como se não fosse real. Por mais que seja. Então se eu conheço algo,
e a outra pessoa não conhece, e aquilo é inacessível para ela naquele momento, não significa que aquilo passa a ser falso. Não significa que aquilo não é real. Só significa que ela não consegue compreender. E aquilo que nós não compreendemos, a gente tem diversas maneiras de lidar. E muitas vezes, e isso acontece há muitos séculos também, o homem zomba disso. Ele zomba dessa ideia de Deus, ele zomba da ideia de bons sentimentos, de bons hábitos, do desenvolvimento das virtudes, etc, etc. E ele simplesmente não tem capacidade de compreender isso. E é por isso que a massa e as pessoas em geral continuam seguindo esses comportamentos já há muito tempo ditos como errados, ditos como falhos, que não levarão a lugar algum. Então é interessante essa reflexão, porque a gente tem que tomar muito cuidado também com esse aspecto. Às vezes a gente está se deixando convencer por pessoas que zombam do que nós pensamos, que zombam do que nós sentimos, pelo simples fato de não entenderem. E está tudo bem elas não entenderem, em algum momento entenderão. Assim como nós já chegamos no estado delas, de ignorância. Então, é o que Kardec coloca aqui, que passa a ser, para esses homens, a sua segunda natureza. Porque eles são incapazes de se elevar acima da sua esfera. Então, aquilo passa a ser a única realidade para eles, esse mundo material, físico, que é aquilo que ele consegue tocar, sentir. É o que é real para ele. E essas coisas que pertencem à vida do espírito são ainda inacessíveis. E por isso é tão difícil para que ele compreenda. E para que ele trate de outra maneira que não seja a zombaria. E aqui, né, o que o Kardec coloca, só para a gente finalizar, esses espíritos, quando estão desencarnados, não podem adquirir instantaneamente a delicadeza do sentimento. Então, não é porque eles encarnaram, que instantaneamente eles vão perceber, não, de fato, as virtudes são os sentimentos que nós devemos dedicar às nossas vidas para alcançar. Os vícios não valem a pena, esses hábitos maus não valem a pena, etc. Não, exige tempo, exige esforço para que esse tipo de espírito possa, de fato, compreender. Né? Tem aqui o próprio caso da Claire. Na primeira comunicação ela sofria, não entendia o porquê. E aos poucos ela foi se aliviando, tanto pela presença na reunião da Sociedade Espírita, como também pelos ensinamentos que eram comunicados ali e discutidos ali. E aí, só para a gente finalizar de vez, o Kardec coloca, né, mas a partir do momento que o espírito compreende, ele coloca, uma vez nessa via, ou seja, quando ele compreendeu, caminham por ela com rapidez, porque provaram uma satisfação que lhes parece bem superior, perto da qual as outras, não sendo senão grosseiras sensações, acabam por lhes inspirar repugnância. Então é o momento em que o espírito percebe o que é de fato verdadeiro, o que é superior, e aquilo tudo que ele se dedicava até então passa a ser repugnante em comparação com o que é de fato real, com o que preenche. É assim que funciona. E é muito mais fácil, por isso que ele caminha com rapidez, porque, não sei se vocês concordam comigo também, mas é muito mais difícil dar o primeiro passo. É igual na academia, por exemplo. É difícil começar. É uma novidade, né? É difícil chegar lá e ter que aprender um tanto de coisa. Nossa, que complicação. Mas a partir que você vai no primeiro dia, já começa a ficar mais fácil. Já conversa com o dono da academia, com o personal trainer. É assim que funciona? Tá, né? Eu faço tal coisa? Beleza. Aí no segundo dia começa a ficar mais fácil. Aí você começa a caminhar com mais rapidez. E a história é mais fácil. Você deu o primeiro passo. Esse primeiro passo é, de fato, o mais difícil. Então, o espírito ele caminha com mais rapidez a partir do momento que ele toma conhecimento de que isso existe. Né? É o primeiro passo. Tomar conhecimento de que existe e se convencer de que esse é o caminho. Enfim, é isso. Assim, esse texto é grande e ele é denso. Mas ele é muito rico filosoficamente falando. A gente tira inúmeras reflexões e isso que a gente está caminhando rápido. Porque a gente podia se deter muito mais em cada uma dessas frases. Mas o tempo, infelizmente, não nos permite, porque uma hora acaba por ser pouco para textos tão complexos e ricos como esse. Alguém quer comentar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Enfim. A Flávia, que está aqui pela primeira vez. Se quiser comentar alguma coisa, Flávia, fica à vontade. Maria Inês, Verinha. Eu gostei do estudo, achei bem interessante. É uma abordagem diferente, né, para mim. Então, eu gostei, doutor Hugo. Eu vou participar sempre, viu? Obrigada. Maravilha. Esse estudo é muito gostoso mesmo. Interessante, né, Vitor? Que a hora que ele fala que, de repente, quando nós chegamos em algum estágio, aí não tem volta mais. E aí fica mais fácil. Então, nós temos que nos esforçar mesmo
para despertar a vontade de buscar o bem, o belo, né? Porque aí a hora que tem essa consciência, aí fica mais fácil, né? É isso Aí, mesmo, mas passa a ser mais difícil. entra, aí eu penso que entra o autoconhecimento, né? Nesse trecho aí que você falou, porque lá fala que ele reconhece as suas, compreende, né? Reconhece o que lhes falta. Então, o que é isso? É autoconhecimento, de encarnação em encarnação, você vai acumulando, não é, conteúdos novos, inusitados, como nós estudamos ontem na Joana de Ângeles. A cada encarnação, né, são incorporados conteúdos diferentes. Então, é esse despertar, a consciência vai despertando, nós vamos nos autoconhecendo, porque a lei do progresso é fatal, né? Ninguém pode fugir dela. Então, chega um momento que, às vezes, impulsionados pela dor também, né? Nós vamos para frente. É isso mesmo, Ana. É verdade. Casa bem, esses dois estudos casam bem.